Algo sobre o qual se vê muito material produzido aqui na internet é sobre os extraterrestres, os alienígenas. Muitas pessoas acreditam que os extraterrestres vão salvar a humanidade, que vai ocorrer uma intervenção num determinado momento e a humanidade será salva pelos seus irmãos do espaço. Mas será que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Por que haveria de acontecer? Sendo que cabe à humanidade a responsabilidade. As pessoas é que terão que acordar, despertar dentro de si, reconhecer as leis espirituais, resgatar seus karmas, melhorar a sua vibração, para então se sintonizar corretamente e viver conforme as leis do Criador. Tudo isso é um trabalho individual, pessoal, dentro de cada um, onde cada indivíduo é responsável por si mesmo, única e exclusivamente. Então as pessoas esperam uma intervenção alienígena, sendo que eu acredito que isso não vai acontecer. Não que eu não acredite em habitantes, em outros planetas. Eu acredito que inúmeros planetas são habitados como o planeta Terra. Nós não somos o único grupo humano neste universo. Vários planetas mais avançados que o planeta Terra, alguns planetas onde ainda existem humanidades num processo inicial. Então existem diferentes estágios de humanidades, pelo universo afora. Não somos o único grupo humano deste universo. Seria muita vaidade. Mas também não acredito que extraterrestres viriam nos salvar aqui. Do que adiantaria? Mesmo que extraterrestres pousassem aqui, trazendo um conhecimento espiritual elevado, supremo, se as pessoas não acordassem, não despertassem dentro de si mesmas, tudo isso não adiantaria nada. As pessoas no começo até seguiriam algumas orientações, depois que os extraterrestres fossem embora, tudo voltaria à normalidade, as disputas, a vaidade, a arrogância, a prepotência, as guerras, a inveja, o roubo, a corrupção, o domínio, as extravagâncias, tudo voltaria à normalidade assim que os extraterrestres fossem embora. E num único dia, eles também não promoveriam o desenvolvimento espiritual da humanidade, porque é um processo interior dentro de cada um. Então, eu não acredito nestes inúmeros vídeos e relatos de extraterrestres, porque são vídeos de péssima qualidade, são vídeos montados, com tanta tecnologia para promover filmagens bem nítidas, porque os discos voadores são filmados de forma tão precária? Esta é uma pergunta, é uma questão que eu coloco. Com tanta tecnologia, por que estes vídeos sobre supostas naves espaciais têm tão pouca qualidade? E outra questão é a seguinte: muitos estudiosos, da questão ufológica e até pseudo-espiritual dizem que os extraterrestres, na verdade, são de uma constituição corpórea diferente que a nossa. Eles são mais sutis, que não podem ser vistos propriamente, como nós vemos as coisas, com o nosso olhar terreno aqui da matéria grosseira. Mas estes alienígenas, eles podem ser vistos com um olhar mais sutil, da alma, do corpo astral, digamos assim. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso? Vamos pensar a seguinte coisa: tudo que os seres humanos pensam, tudo que os seres humanos alimentam dentro de si, assume uma forma. São as formas de pensamentos, que ocupam vastas localidades, vastos planos no entorno da Terra. Tudo que as pessoas pensam,
os seres enteais, conforme a Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade, constituem uma forma, uma configuração conforme aquilo que os seres humanos pensam. Então todas as pessoas que acreditam em extraterrestres dentro destes estereótipos convencionais, lançam essas formas de pensamentos através da lei da atração da igual espécie. Essas formas de pensamentos vão sendo aglutinadas. Através da lei da gravidade espiritual, essas formas de pensamento chegam até uma determinada altitude e lá se formam planos de pensamentos da mesma espécie. E nesses planos, que na verdade são configurados, alimentados, nutridos pelos próprios seres humanos, lá aparecem seres com imagens, né? Seres com aparência alienígena, as naves espaciais. Lá surge toda uma atmosfera alienígena, que é, na verdade, configurada pelas próprias pessoas que acreditam nisso tudo. Passando um helicóptero agora aqui, perturbando a qualidade do som. Ah não, é um disco voador, gente. Ele vai pousar aqui, ó. Os alienígenas estão vindo agora para provar que existem. Não, brincadeira. Então, até me perdi aqui agora. Bom, mas o que acontece? Tudo isso é lançado para a matéria fina, isso assume uma forma num determinado plano, num determinado local, e isso é acessado por pessoas com algum nível de mediunidade, pessoas que conseguem enxergar isso, pessoas que conseguem captar isso, porque mediunidade não é propriamente algo sinônimo de qualidade espiritual. Você pode ter pessoas com uma qualidade espiritual tendo até uma mediunidade ou não. Há pessoas moralmente não muito confiáveis que têm uma certa, como é que eu poderia falar, um certo percentual de visão das coisas extraterrenas, mas que na verdade estão logo aqui, próximas da Terra. O que os médiuns enxergam não são coisas lá do mundo espiritual, das alturas, né? São dos planos mais próximos aqui à Terra, que são constituídos pelos próprios seres humanos através dos seus pensamentos. São formas de pensamentos, o que a maior parte dos médiuns enxerga. E eles supõem enxergar coisas do mundo espiritual, das alturas supremas, o que não é o caso. E assim é com muitos dos médiuns ou pseudo-médiuns que falam sobre alienígenas, a ufologia, habitantes de outros planetas que estariam aqui ajudando a humanidade. Então, não são alienígenas que têm um corpo de uma constituição mais sutil, mas são configurações da própria mente humana, que ficam aí no plano astral e que são acessadas por indivíduos que desenvolvem uma mediunidade de forma artificial, através da tentativa, através do estudo, através de um empenho, através de uma prática que vai sendo repetida dia após dia, semana após semana, mês após mês, e daí o indivíduo supostamente enxerga coisas. Sim, enxerga coisas, mas o que ele enxerga são ilusões, são configurações da própria mentalidade humana. Coisas que estão aí próximas da Terra, o que não tem nada a ver com o plano espiritual propriamente. Então, isso precisa ser pontuado primeiramente, que muito do que é visto, enxergado, captado por pessoas de uma suposta mediunidade, são configurações humanas. E o que isso vai salvar a humanidade? No que isso poderá promover uma interferência, uma intervenção aqui para salvar a humanidade? Enquanto que outros ufólogos, outros crentes nas teorias extraterrestres, já pensam que os ETs são de uma constituição densa, como a nossa, que poderíamos ver com os olhos terrenos, tocar com as nossas mãos. Aqueles homenzinhos verdes ou amarelos, sem roupa, que não tem sexo, bem estranho aquilo ali.
Então, alguns acreditam que estes podem ser vistos e que farão aqui uma intervenção, enquanto que para outros tudo isso é mais sutil. Mas tudo isso é resultado, é obra da própria mente humana. Então, os seres humanos eles não precisam de uma intervenção alienígena e extraterrestre, porque depende deles próprios acordar. Depende deles próprios despertar e acordar para a vida verdadeiramente. E ser sujeitos intuitivos. E ser sujeitos que assumem a sua responsabilidade. Indivíduos conscientes que fazem o que precisa ser feito. Mesmo que viesse uma humanidade de um outro planeta aqui e apontasse novos direcionamentos para os seres humanos terrenos, se eles não mudassem lá no fundo do coração, as orientações de alienígenas não adiantariam em nada. Não adiantariam em nada. Então, eu acredito que outros planetas são habitados, mas por pessoas que têm uma imagem corporal como a nossa, porque as formas que o Criador estabeleceu, elas são válidas e estão presentes em todos os planos da criação. Aqueles homenzinhos verdes, amarelos, de cabeção, olhos grandes, tudo isso é ilusão humana. Tudo isso foi constituído e configurado pelos próprios seres humanos. Tudo isso está armazenado aí no plano astral, em determinadas esferas. Alguns pseudo-médiums enxergam isso, acreditando que estão tendo contato com civilizações alienígenas, sendo que estão tendo contato com as próprias formas de pensamentos constituídas pelos próprios seres humanos. Olhemos só que enganação, que desinformação. Em vez dessas pessoas despertarem o seu espírito, desenvolver a sua vida interior, se tornarem conscientes, brincam com os próprios subprodutos da fantasia humana. E no plano astral realmente existem naves, existem figuras humanoides, mas tudo isso configurado pelo próprio cabeção, pela própria mente humana. Então este é um fato que precisa ser levado em conta, que precisa ser reconhecido. Existem habitantes, sim, em outros planetas, mas são humanos como nós. E não viriam aqui interferir. Temos aqui ao nosso lado guias espirituais. Quem tem o espírito desperto, quem ouve a sua intuição, quem ouve a sua consciência interior, recebe orientações do seu guia espiritual. Cada um de nós tem um guia espiritual. Cada um de nós possui orientações lá no fundo do seu ser. Basta ouvir, basta receptar isso e colocar em prática. É isso que precisamos fazer a essa altura, sem esperar uma salvação presenteada por civilizações alienígenas. Na verdade, os seres humanos eles querem tudo muito fácil. Que os extraterrestres venham aqui, interfiram em tudo, façam uma grande intervenção e salvem a humanidade, sendo que cada um deve se salvar a si mesmo. Deve se salvar a si mesmo. Então, é isso que eu penso sobre toda essa questão dos extraterrestres, dos alienígenas. Para mim, tudo isso é obra da mente humana. Isso está armazenado no plano astral e algumas pessoas contato com isso, através de uma pseudo-mediunidade desenvolvida artificialmente. O verdadeiro médium, não gosto muito desse termo, mas ele já nasce com isso e simplesmente isso desperta num determinado momento. Ele não precisa ficar estudando, treinando e exercitando a mediunidade. Aquele que fica exercitando essa pseudo-mediunidade capta essas aberrações do plano astral terreno, traz isso aqui para a matéria grosseira densa e confunde os seus semelhantes, conforme inúmeros médiums estão confundindo os seus semelhantes com informações erradas, vistas de configurações da própria humanidade no plano
astral. O próprio cabeção desta humanidade materialista e fantasiosa configurou tudo isso no plano astral, e muitas pessoas, pseudo-médiums, acham que estão tendo contato com o plano espiritual, da luz, da divindade, ou com planos extraterrestres, o que é uma grande loucura, uma desinformação, e nada disso vai levar a humanidade a um reconhecimento de si. As pessoas é que precisam acordar dentro de si mesmas, fazer a sua parte, ouvir o seu guia espiritual que cada um tem. Este é o caminho individual de cada um, resgatando os seus karmas e caminhando adiante para se tornar alguém melhor. Este é o caminho da salvação, e não a espera por civilizações alienígenas e extraterrestres que supostamente possam salvar a humanidade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!